Olá, esse é o seu primeiro vídeo do curso de Introdução à Fotografia, direto ao ponto e sem rodeios. Depois da vinheta. A fotografia profissional está relacionada à luz. Quando falamos de fotografia, estamos falando de luz. Foto é luz, grafia pode ser escrita ou desenho. Então podemos dizer que fotografia é desenhar com a luz ou escrever com a luz. Então o que é a fotografia profissional? É justamente o domínio da luz. Você precisa dominar a luz que passa no sensor da sua câmera. Você domina essa luz de três formas, que são os três pilares da fotografia profissional: ISO, obturador e diafragma. Você domina a sensibilidade da luz que passa, a velocidade da luz que passa e a quantidade de luz que entra. Então, são os três pilares da fotografia profissional. Tudo isso você vai aprender no nosso curso e mais um pouco. Bem, vamos começar falando de ISO. O que é o ISO? O ISO nada mais é do que a sensibilidade da luz. Ou seja, por exemplo, na época do filme, eu precisaria definir logo no filme o tipo de ISO que eu precisaria. Por exemplo, se eu fosse fazer um ensaio noturno, um evento noturno, um casamento ou qualquer tipo de trabalho noturno, eu precisaria de um filme com ISO mais alto. Se eu for fazer um ensaio externo com o sol rachando na minha cabeça, eu preciso de ISO 100. É suficiente. Por quê? Porque eu já tenho sol. Se eu já tenho sol, eu não preciso de tanta sensibilidade. Então eu vou usar ISO 100. Se eu for fazer fotos à noite ou num local escuro, eu não tenho sol. Se eu não tenho sol, eu vou elevar a minha sensibilidade, ou seja, aumentar o meu ISO. Ficou claro? Vou deixar aqui alguns exemplos, vocês vão ver alguns conceitos de como você vai usar o ISO, alguns exemplos de fotos. Isso é o domínio da fotografia, começando pelo ISO, que é a sua primeira referência. Quando você liga a câmera, a primeira coisa que você deve configurar, que você tem que determinar, é justamente o ISO. Eu preciso analisar a luz do ambiente para ver como está, se está claro ou se está escuro. Se o ambiente estiver muito escuro, eu preciso elevar um pouco a minha sensibilidade, ou seja, elevar o ISO. A partir daí é que eu mexo nas outras coisas. Se eu for fazer um ensaio fotográfico externo, já tenho sol, eu não preciso de tanta sensibilidade. Se eu for fotografar na sombra, neste caso, eu vou elevar um pouco meu ISO, porque na sombra o sol é menos intenso. Ficou claro? Vou deixar aqui alguns exemplos e vai ficar mais claro para você. Temos aqui um exemplo de ISO alto. O ISO alto demais no sol, ele vai estourar a sua foto. Se eu abaixar um pouco o ISO, a minha exposição vai ficar padrão. Da mesma forma, se eu for fotografar à noite, está bem escuro. Se eu usar ISO muito baixo, a minha foto fica escura. Neste caso, eu preciso elevar o meu ISO, aliás, ISO, para fotografia noturna. Fica padrão. Ficou claro? Voltaremos a falar de ISO na próxima aula, numa outra oportunidade. Essa é só uma aula introdutória. Passemos então para o próximo pilar da fotografia. Ok? Fique ligado aí. Passando agora para o segundo conceito, que é a abertura do diafragma. O que é o diafragma? O diafragma, tem gente que acha que fica na câmera, mas na verdade ele fica na lente. Essa é uma lente manual que eu consigo abrir por ela mesma. O diafragma é a abertura, é a entrada de luz, ou seja, o diafragma determina a quantidade de luz que passa no sensor da sua câmera. Determina a quantidade de luz, se a sua foto vai ficar mais clara, obviamente se você abrir o diafragma, vai entrar mais luz. Se você fechar o diafragma, vai entrar menos luz. Estamos falando de quantidade de luz. Essa abertura geralmente vai de 1.8 até f22. Algumas câmeras têm 1.4, mas a maioria começa no 3.5. Você precisa olhar na sua lente qual é a abertura dela. Nesse caso aqui, eu estou com a 50 mm,
que começa com abertura 1.8, ou seja, 1.8 está muito aberto. 22 está muito fechado. Geralmente, quando eu vou fotografar evento, normalmente eu uso 2.8 até 3.5, vai depender da lente que eu for usar. Lógico, se eu estou fotografando à noite, eu vou querer uma abertura maior. Por quê? Eu preciso que entre mais luz, porque o ambiente está escuro. Se eu for fotografar em ambiente externo, eu também uso abertura grande. Por quê? Porque eu quero desfocar o fundo. Quanto mais eu abrir o diafragma, mais eu desfoco o fundo. Isso nós chamamos de profundidade de campo. Ou seja, se eu usar uma abertura de 1.8, ou seja, muito aberto, o meu fundo vai ficar todo desfocado. Se eu usar uma abertura pequena, ou seja, f22, o fundo vai ficar todo focado. Geralmente eu uso meio termo. 3.5 é suficiente, porque eu tenho nitidez e tenho desfoque de fundo ao mesmo tempo. É lógico, vai depender de qual é a sua intenção, não é? Se você vai fotografar a paisagem, geralmente a gente usa uma abertura menor para você focar mais coisa, para você aumentar essa profundidade de campo. Mas se eu for fazer ensaio fotográfico, é legal você usar uma abertura grande para você desfocar o fundo, justamente para eliminar o excesso de poluição visual. Porque se a pessoa pagou pelas fotos, pagou para fazer o ensaio, você precisa abrir o diafragma para desfocar um pouco o fundo e jogar o destaque para o assunto, né? Porque vai ficar aparecendo moita lá atrás, lixeira, gente passando. Então eu abro o diafragma e desfoco o fundo. O fundo vai estar ali só para compor a minha imagem. Ficou claro? Vou deixar aqui alguns exemplos para clarear mais um pouco. Ok? E novamente, como no ISO, eu vou deixar mais uma dica. O diafragma, a abertura do diafragma, é o que você menos mexe na sua câmera. Você não fica mexendo na abertura, abrindo e fechando para lá e para cá, porque isso confunde. Muita gente, eu não consigo acertar a minha exposição. Por quê? Toda hora fica abrindo e fechando o diafragma. Bobeira. Você já determina a abertura que você quer usar e deixa ela quieto. O resto, você vai mexer na velocidade do obturador. É o que nós vamos ver agora. Mas a abertura do diafragma, você não mexe muito, você deixa ela quieta. Você já determina que você quer 2.8, seja de dia, seja de noite, deixa ela quieta. Determina que você quer 3.5, deixa ela no 3.5. Eu não preciso ficar abrindo e fechando o diafragma, porque eu vou controlar a minha luz de outras formas, no ISO e principalmente na velocidade, que é o que você mais mexe. Ok? E finalmente, para fechar a nossa pirâmide, vamos falar da velocidade do obturador. A velocidade do obturador é o tempo de exposição. Como assim tempo de exposição? É por quanto tempo a minha fotografia vai ficar exposta. Para você entender, antigamente, por volta de 1823, 1826, quando a fotografia estava sendo descoberta, os equipamentos eram precários, a técnica era precária, então demorava um longo tempo para você ter a fotografia exposta. Ou seja, o tempo de exposição é por quanto tempo vai entrar a luz no meu sensor. Ou seja, na câmera você tem um obturador, que é esse espelhinho aqui. Vou deixar ele aqui. Esse espelho é o sensor da sua câmera. O espelho abre e fecha. Esse barulho que faz, tic, 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 é justamente a velocidade do obturador. O espelho abre e fecha, a cortina levanta e abaixa. Você precisa determinar por quanto tempo a sua fotografia vai ser exposta. Quanto mais rápido você colocar o obturador, mais escuro vai ficar a sua foto. Por quê? Porque ele está abrindo e fechando muito rápido. Agora eu vou colocar o meu obturador mais lento. Consegue notar? O espelho abre, prega lá em cima, a cortina levanta, fica levantada e fica entrando luz, entrando luz, entrando luz. Eu preciso deixar a minha velocidade mais lenta quando eu for fotografar à noite. Por exemplo, vou fotografar um ambiente externo, porém à noite. Se eu estou fotografando à noite, eu tenho pouca luz,
Então eu preciso deixar o meu obturador um pouco mais lento. Por quê? Para ele abrir e demorar mais tempo para entrar a luz, para eu ter a minha fotografia exposta. Caso contrário, se eu fizer uma fotografia com um obturador muito rápido à noite, por exemplo, 1/800, muito rápido, abriu e fechou tão rápido que não deu tempo de entrar luz suficiente. Essa abertura, essa velocidade, vamos considerar sendo de 1/30 até 1/4000, que na maioria das câmeras é a velocidade máxima. Se eu fizer uma foto com 1/4000, a minha foto vai ficar preta. Por quê? Porque abriu e fechou tão rápido que não deu tempo de entrar luz suficiente. Mas se eu for fazer essa mesma foto lá fora, pode ser que apareça alguma coisa. Abriu e fechou muito rápido, porém a luz do sol é muito forte. Foi suficiente para entrar luz nessa velocidade. Porém, se eu for fazer uma foto com a velocidade muito baixa, por exemplo, 1/5 num ambiente com muita luz, né? Velocidade baixa, a minha foto vai ficar branca, ou seja, fica estourada. Por quê? Entrou luz por muito tempo, velocidade muito lenta, velocidade do obturador. Então eu preciso controlar essa exposição. Mas está confuso, o que eu uso então? Bem, depende de onde você vai fotografar e do que você vai fotografar. Se você for fotografar uma criança correndo, eu preciso colocar a minha velocidade mais alta, porque se eu usar a velocidade baixa demais, vai ficar um borrão, ou seja, muito lento. Quando eu cliquei, a criança estava aqui. Quando terminei a foto, ela já tinha deslocado. Experimente jogar um objeto para o alto e fotografar. Se você colocar a velocidade muito lenta, vai ficar um borrão. Imagina um aniversário, um parabéns, pessoa cantando parabéns. Você vai fazer a foto com velocidade baixa, o que acontece? Fica um vulto da mão. Por quê? Quando você clicou, a mão estava aqui. Quando o obturador terminou de fechar, a mão já estava aqui e captou esse vulto. Para eu congelar essas palmas, esse parabéns, eu preciso colocar a velocidade rápida. Para dar tempo de congelar, ou seja, não dá tempo de borrar, né? Então eu preciso usar a velocidade alta. O que eu uso então? Ora, uma dica. Geralmente, quando você vai fotografar evento, eu costumo usar entre 100 e 200. Entre 100 e 200. Qualquer velocidade entre 100 e 200. Porém, na maioria das câmeras, a velocidade padrão para não borrar, para não tremer a sua foto, é acima de 125. A maioria das câmeras. 125 para cima, você já consegue congelar. 125 para baixo, você borra o assunto. Se o assunto estiver mexendo, lógico. Se o assunto estiver parado, não treme. Mas se for uma dança, uma criança correndo, né, um ciclista passando, eu preciso de velocidade alta. Ah, então eu vou pôr 4000. Não, depende. Se o lugar for escuro, eu não posso pôr 4000, porque vai ficar escuro. Então eu uso velocidade alta o suficiente para congelar sem escurecer. Por isso que a gente usa o flash. Se você perceber, eu estou usando 1/200, não está resolvendo. Então eu vou ligar o flash. Se for um evento, lógico. Se for área externa, eu posso colocar essa velocidade 2000, 3000, depende muito da lente que você está usando. Se a sua lente for clara, essa aqui é uma lente clara, é uma 50mm. Posso usar a velocidade mais alta, que não vai ficar escuro. Se eu for usar uma teleobjetiva, uma lente comum, por exemplo, né? A lente do kit, são lentes mais escuras. Não posso colocar a velocidade tão alta, senão a minha foto vai ficar escura. Eu preciso abaixar um pouco, porém não posso abaixar muito para não ficar esse borrão, ok? Vou deixar aqui uma tabela de velocidade para você ver. Geralmente você usa a zona verde. A zona verde é a sua velocidade confortável, porque se você usar a área vermelha, a sua foto vai ficar borrada, ok? Vamos fazer uns exercícios na prática. Na outra oportunidade você vai ver um vídeo, ok? Você vai ver um vídeo bem claro desse trabalho da velocidade, desse movimento, desse borrão, ok? Obrigado, até a próxima, valeu! E para não perder o costume,
tenho a dica final. No evento, você não deve usar a velocidade acima de 200. Por quê? Por causa do tempo de sincronismo do flash. Se você usar a velocidade acima de 200, vai ficar uma mancha preta na sua foto. E também não use velocidade abaixo de 1/30. Por quê? Porque você vai tremer todo mundo. Geralmente em eventos as pessoas estão conversando, né, elas estão mexendo e vai ficar tremido, vai ficar com pouca nitidez em suas fotos. Então experimente usar entre 100 e 200. Não use velocidade acima de 200 se você estiver usando um flash aqui por cima. A maioria das câmeras nem deixa você colocar a velocidade acima de 200. Ela trava no 200, porque é a sua velocidade padrão para fotografar eventos. Não fique mexendo no ISO e nem em abertura, porque a luz você controla a velocidade. Por quê? Você já determinou o ISO, se é 100, 200, 400, 3000, 3200. Você já determinou a sua abertura, se é 2.8, 3.5. Pronto, deixa quieto. Faço o evento inteiro com a mesma abertura, talvez com o mesmo ISO. Faço o meu ensaio inteiro com a mesma abertura. O ISO vai variar, né? Porque eu vou fotografar no sol, vou fotografar na sombra. Mas a velocidade eu mexo toda hora. Eu controlo a luz na minha velocidade. Treco, treco para cá, treco, treco para lá. É aqui que eu controlo a minha exposição. Por quê? Você já sabe que isso varia de 1/30 até 1/4000. Ah, mas por que começa no 30? Não, começa muito abaixo de 30. Mas eu falo que começa no 30, porque senão você vai fazer lenha. Isso é um tema de outra aula, ok? Obrigado, tchau.